E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um, por enquanto que não tem rede, a gente se vê no YouTube. Bom, acontece que hoje eu queria falar com você um papo que o NB até já falou outro dia na rede, que é sobre religião. Aliás, esse negócio de religião é um trem tão ultrapassado, é um trem que não faz bem nenhum para a humanidade, para ninguém, nem para mim, muito menos para você. Religião é algo, aliás, que Deus detesta. Se a gente for achar alguma coisa que Deus não gosta, é de gente religiosa. Porque gente religiosa não faz as coisas porque ama Jesus, ou porque conhece a Deus, ou porque quer agradar a Deus. Gente religiosa só faz as coisas porque eles querem manter a consciência limpa, e eles acabam fazendo ali alguns rituais religiosos que vai dar um desencargo de consciência. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E para falar disso um pouco, eu queria ler um texto da Bíblia, João capítulo 4. Eu sei que você está com a Bíblia aí porque você é um crente muito fervoroso. Eu não vou ler o capítulo inteiro não, mas eu queria ler pelo menos a partir do versículo 13. E para te situar na história, esse é aquele texto que Jesus começa a conversar com a mulher samaritana. Se você não sabe, a mulher samaritana era samaritana e Jesus era judeu. E judeu não conversava com samaritano. E judeu não se dava muito bem com samaritano, e samaritano e judeu. Era aquela briga eterna, era uma rincha. Mais ou menos brasileiro e argentino. Mais ou menos Silas Malafaia e Jean Willis. Era por aí. E eles não se davam muito. Mas Jesus chega na beira desse poço e começa a conversar com essa mulher samaritana. E a mulher fica surpresa, porque judeus não falavam com samaritanos, especialmente com mulheres. E Jesus pede para ela um pouco d'água, ele estava com sede. Na verdade, era um pretexto que Jesus estava utilizando para conversar com aquela mulher. E aí ela até fala que vai tirar água para ele, mas ela fica um pouco assustada, porque Jesus está conversando com ela. E Jesus fala para ela assim: olha, se você me conhecesse, não era eu que pedi água para você, era você que pedir água para mim. E ela fala para ele: mas como é que você vai tirar água do poço se nem cântaro, nem nada para tirar água você tem? E aí que a nossa história começa. Jesus responde a seguinte coisa para ela. Versículo 13 do capítulo 4. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, da água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Até aí tudo bem, Jesus começou a evangelizar ela. Ele estava falando de si mesmo, que ele é a água da vida, ele é a água que dá a vida eterna. Não é uma água natural, obviamente, é uma água que sacia aquele vazio que tem no seu interior. Talvez você está me ouvindo nesse vídeo e você ainda não conhece Jesus, mas Jesus é essa água que sacia o interior. Acontece que a mulher não entendeu, ela achou que era água natural mesmo. E como ela tinha que todo dia buscar água no sol quente, a Bíblia aqui está falando que era por volta do meio-dia. Obviamente ela achou muito mais fácil ter uma água que ela ia beber uma vez na vida e não ia ter mais sede. Acabou achando que aquela água era natural. E aí Jesus começa a falar para ela que não, a água não é natural. Só que aí ela fala para Jesus no versículo 15: Senhor, me dá essa água para que eu não tenha mais sede e não precise voltar para tirar a água. E aí uma das coisas mais interessantes sobre Jesus acontece. Jesus responde a pergunta dela com uma coisa absolutamente nada a ver. Jesus era um cara muito diferente, muito legal nesse ponto. Ele responde a pergunta dela com uma coisa absolutamente nada a ver com o assunto. Ele fala para o seguinte: vai lá e chama o seu marido e volta, que eu vou te dar água. Ela pede água e ele manda chamar o marido. E aí então ela fala o seguinte: Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus te espera, você respondeu corretamente. O fato é que você já teve 5 maridos e o homem que agora vive com você não é seu marido. Aí ela percebe que Jesus não estava falando para ela de coisas naturais. Jesus estava falando para ela de coisas espirituais. Aí ela logo entende o quê? Se esse homem conhece a minha vida é porque ele é profeta. E se ele é profeta, então ele quer falar a respeito de religião. E aí ela começa a falar com Jesus a respeito de religião. E a gente começa a entender o porquê que eu estou lendo esse texto. E ela diz o seguinte: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus falou assim para a mulher: mulher, crê em mim. Está próxima a hora em que vocês adorarão ao Pai. Nem neste monte, nem em Jerusalém.
Vocês samaritanos adoram ao que não conhecem. Nós adoramos ao que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Eu queria finalizar com isso. A mulher fala para Jesus o seguinte: ah, Jesus, já que você é profeta e conhece a minha vida, então eu percebo que eu preciso ver uma religião. Aonde é que eu tenho que adorar? É aqui? É em Jerusalém? E Jesus fala para ela: não, você não entendeu nada. Não é sobre aonde você tem que adorar. E eu falo para você isso. Nós estamos fazendo a rede no YouTube. Porque não é aonde que você tem que ir na rede. Não é que você tem que ir na igreja no sábado à noite, apesar que quando voltar à rede, você precisa estar lá. Mas não é isso que vai te fazer se aproximar de Jesus. É a quem você adora. E o verdadeiro evangelho, ele é isso. Ele vai além da religião. Não é um lugar, não é um ritual, mas é a quem. É a Jesus. É o Deus verdadeiro. E adorar em espírito e em verdade significa ter uma vida rendida aos pés do Senhor. Ter uma vida que se dispõe diante de Deus a cumprir os seus mandamentos. E não simplesmente cumprir rituais de religião. Então eu queria deixar essa mensagem para você hoje. Eu sei que você já sabia disso, mas eu queria reforçar. Mesmo nesse tempo que a gente não está reunindo aos sábados, você pode continuar adorando a Deus. Você pode continuar levando a palavra de Deus. Você pode continuar levando a voz do Senhor. Não se torne um crente religioso. Porque senão, ao invés de você se tornar crente, aí você se torna um descrente. A verdadeira religião é aquela que a gente adora a Deus em espírito e em verdade. Um abraço, joinha, compartilha e tamo junto.